Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz de Cristo? Então, vamos lá para mais uma escola bíblica, hoje lição de número 7. Pegue aí a sua revista, ok? Capítulo de número 7. O tema de hoje, o título dessa lição é A partir do Pentecoste, atitudes evangelísticas corajosas. Nós vamos estudar hoje o que a igreja realizou e como a igreja realizou, né, os seus feitos após a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, né? Relatado no capítulo 2 do livro de Atos. Bom, Jesus havia dito a eles para que permanecessem em Jerusalém, né, porque viria poder do alto. Está registrado no capítulo de número 1 desse livro de Atos dos Apóstolos. Olha só, a partir do verso de número 3 diz assim, olha: Durante os 40 dias depois da sua crucificação, ele havia aparecido aos apóstolos diversas vezes em forma humana e provado para eles de muitas maneiras que era realmente ele que estava ali. Nessas ocasiões falou a respeito do reino de Deus. Num desses encontros ele disse que não deixassem Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles, em cumprimento da promessa do Pai, um assunto que já tinha discutido antes. João batizou vocês com água, lembrou ele, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de bem poucos dias. Em outra ocasião, quando Jesus apareceu a eles, perguntaram: O Senhor vai libertar Israel de Roma agora e nos restaurar como uma nação independente? O Pai é quem determina essas datas, respondeu ele, e elas não são para vocês saberem. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até dos confins da terra a respeito da minha morte e ressurreição. Bom, são palavras de Jesus. Eu estou lendo a tradução da Bíblia Viva, né? O texto, você vê que ele é bem claro, é bem fácil de compreensão, e eu quis ler nessa versão para a gente poder ter clareza, né, sobre as instruções que Jesus deu aos apóstolos, aos seus discípulos, seus seguidores, né, antes da sua ascensão, antes de subir aos céus, né? Eu vou ler agora aqui o texto áureo, tá? A respeito da lição de hoje, que diz assim: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Atos capítulo 2, verso 17. Tá? Então a gente leu primeiro aqui a fala de Jesus registrada pelo evangelista Lucas, né, no livro de Atos. É ele quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos, até para uma pessoa chamada, acho que é Teófilo, deixa eu ver aqui, capítulo de número 1. Querido amigo que ama a Deus. Essa versão não registra o nome, mas se não me engano é Teófilo mesmo. Enfim, ele registra os acontecimentos que se deram depois da crucificação e da ressurreição de Jesus, tá certo? E nós vamos estudar esses acontecimentos. Como foi? Movido por que poder, né? Digamos assim, que a igreja fez o que fez nos seus primeiros dias, a chamada igreja primitiva. Lembrando que a igreja primitiva não é a igreja rudimentar, né? Assim, aquela igreja que lá no início ainda não tinha muita experiência. Eu já ouvi muita gente dizendo isso. A igreja que estava começando, então não tinha muita sabedoria, não tinha muita... Não, não é isso não. Igreja primitiva quer dizer igreja primeira, a primeira igreja, a igreja que iniciou. Claro que ainda não havia a doutrinação dos apóstolos, né? É nesse período que essa doutrinação é escrita, nos primeiros 100 anos da igreja e tudo mais, mas não é uma igreja inferior à que temos hoje, pelo contrário. Havia uma ação sobrenatural muito mais evidente, muito mais abundante naquela igreja do que na atual, tá? Então,
tirem da sua cabeça que primitivo quer dizer inferior. Primitivo não quer dizer inferior, primitivo quer dizer primeira. Tá? Então vamos lá. Objetivos da lição. Conhecer o testemunho cristão pós-Pentecostes, o que aconteceu após o Pentecostes. Perceber a ousadia, a intrepidez de homens simples que caminhavam com Jesus. A gente sabe que os discípulos, né, os apóstolos, a maioria deles eram pescadores, homens simples do povo, sem instrução, ali não tinha nenhum sacerdote, nenhum escriba, né? Eram pessoas que nem faziam parte do grupo, da elite religiosa judaica, né? Então eram pessoas muito simples, mas que movidos pelo poder que eles receberam do alto, conforme Jesus os orientou, eles fizeram coisas tremendas e poderosas. A igreja que nós temos hoje, o cristianismo de hoje é resultado do trabalho daqueles homens simples, daqueles homens sem instrução, daqueles homens rudes, né, rudimentares, digamos assim, né, da época, que foram ensinados, instruídos, doutrinados por Jesus e depois capacitados com poder sobrenatural, que foi a descida do Espírito Santo sobre eles, para que eles pudessem fazer o que fizeram. E fizeram grandes coisas. A gente sabe disso. Praticar. Pentecoste deve ser uma festa de anunciação do Evangelho. Vamos nos mobilizar? Debate. Bom, a gente sabe que o Pentecostes é uma festa judaica. A gente não vai entrar aqui no mérito da questão, no significado, nem, né? Enfim, não vamos falar sobre a festa porque não é essa a nossa razão. Vamos falar do significado disso, né? O que aconteceu naqueles dias foi que havia uma aglomeração de judeus em Jerusalém, judeus de toda parte, judeus vindos de Roma, né, judeus vindos de outras cidades, judeus que vinham da Grécia, enfim, judeus de toda parte estavam reunidos ali em Jerusalém com o propósito de celebrar essa festa. E evidentemente era um momento oportuno para Deus poder fazer o que ele pretendia, que era dar, digamos assim, a partida inicial no trabalho da igreja. Eu penso que a igreja já existia, porque Jesus diz assim: onde houver dois, né, ele estaria ali no meio deles. E a igreja é isso, o corpo de Cristo. Então, desde o momento em que Jesus Cristo começa a reunir os seus apóstolos, a formar um grupo de discípulos, a igreja já está formada. O que acontece em Pentecoste é que a igreja passa então a exercer o seu papel de autoridade e anunciadora do evangelho mediante a descida do Espírito Santo e a capacitação sobrenatural que esses discípulos de Jesus recebem, né? Digamos assim, é a inauguração do trabalho da igreja. É importantíssimo, né, a gente conhecer essa história e a gente ter profundidade maior nesse primeiro momento, porque a gente entende que a igreja não é um ato de vontade do homem, né? A igreja não nasce porque alguém decidiu, um dos apóstolos decidiu pregar o evangelho. Não, a igreja nasce porque o Espírito Santo de Deus capacitou aqueles homens que passaram mais de 3 anos andando com Messias, com Jesus Cristo, e sendo por eles doutrinados. Eles tinham conhecimento, mas não tinham o poder sobrenatural necessário para a expansão, para pregoar, para semear as boas novas, né? Então faltava isso. Jesus, ele sobe, ele ascende aos céus, ele vai, né, para o Pai, mas o Espírito Santo vem sobre esse grupo que andou com ele. E a partir daí, da descida do Espírito Santo, esse povo, né, ousadamente cheio do poder sobrenatural, começam então a pregar o evangelho. E aí, lendo o livro de Atos, a gente vai ver o que acontece, né? Na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, né? O Espírito Santo começa a trabalhar de forma tremenda e poderosa. É algo grandioso da parte de Deus. Nós vamos aqui, nós temos os textos bíblicos inspirativos, né, que vão relatar essa ação, né, poderosa do Espírito Santo. Está no livro de Atos, capítulo de número 2, eu vou ler do 1 ao 4, que diz assim, olha: quando o dia de Pentecoste estava... Desculpa, vou começar de novo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos 4:8 diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Atos 4:11 diz assim: Este Jesus é a pedra que vocês construidores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Atos 4:12 diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E por último, né, aqui no texto bíblico inspirativo, Atos capítulo de número 4, verso 33 diz assim: Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Bom, a gente vê aqui Lucas descrevendo os acontecimentos posteriores à descida do Espírito Santo, né? Após a festa de Pentecostes, após o acontecimento, né, da descida do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo do Espírito Santo, esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, esses cristãos, né, eles recebem um poder sobrenatural, né, evidentemente, vindo da parte de Deus, e ousadamente então começam a anunciar, né, a salvação, as boas novas de Deus na pessoa de Jesus Cristo, tá? Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boas novas, tá certo? Vamos então para a introdução. No plano de salvação, elaborado e executado por Deus através de seu Filho Jesus, o Pentecoste cristão tem significado profundo e abrangente. Com o pano de fundo judaico, a festa das colheitas, essa data tornou-se um marco inicial da igreja cristã. Ali nasceu efetivamente a igreja do Senhor Jesus, cheia de poder espiritual e inflamada pela chama do evangelismo, ou seja, a igreja está capacitada, outorgada e mobilizada para isso, para anunciar a salvação através do nome de Jesus, para falar de que esse homem que havia sido crucificado pelos judeus era, na verdade, o Mashiach, né? Esperado pela nação judaica, esperado por Israel. Ele veio para executar o plano de Deus, né? Não da forma como os judeus esperavam, né? Libertar o povo de Israel, a nação de Israel, da opressão romana, né? Não era uma libertação política e econômica, não, era uma libertação de algo muito mais pernicioso, muito mais destrutivo do que o Império Romano. Era a libertação do mal que destrói a humanidade, do mal que leva o homem para o inferno, do mal que afasta o homem de Deus. Estamos falando do pecado, né? Da natureza pecaminosa do homem, da dominação do pecado sobre o homem. Aqueles que estão longe de Deus estão completamente dominados pelo pecado. Estão, pastor? Estão, né? Infelizmente são escravos do pecado. Aqueles que aceitam a Jesus, eles se libertam dessa dominação. A gente continua pecando? Continua, porque nós temos uma natureza pecaminosa. É impossível ao homem não pecar. Se a gente, ao se converter, deixássemos de pecar, nós nos tornaríamos perfeitos. E nós sabemos que não o somos, né? O processo de caminhada com Jesus é um processo de santificação, é um processo de restauração, de reconstrução, né? De um novo caráter em nós, né? Que é o caráter de Jesus, que é a pessoa de Jesus em nós. Então é um processo, vai nos afastando da natureza humana, vai nos afastando do mundo e nos aproximando de Deus. Isso é santificação, esse é o processo, né, que a gente começa na conversão. Não se resolve tudo na conversão. Como eu disse, é um processo, né, que vai terminar com a nossa ida para a Cidade Santa. A gente sobe em estado de perfeição? Não, a gente sobe em estado de graça. Porque
A salvação não é um mérito, não é uma conquista, é algo que nos é dado. Então a gente não merece, a gente recebe de graça, né? E o que nos faz alcançar essa graça é a nossa submissão a Deus, é a nossa entrega a Deus. Eu costumo dizer que a gente não sobe perfeito, mas sobe completamente 100% submisso, né? E essa submissão, ela é gradativa, né? A gente vai ao longo da nossa caminhada se submetendo à vontade de Deus, abrindo mão da nossa vontade para fazer a dele, né? A cada dia, até que a gente chega ao ponto de não mais existir, e a partir desse momento a gente está pronto, Deus nos leva, né? Não perfeitos, prontos para poder adentrar os portões da cidade celestial. Meu tio, que é pastor, quando minha mãe faleceu, ele me consolou usando essas palavras. Ele disse que a minha mãe já havia alcançado aquilo pelo qual nós ainda estávamos batalhando. Minha mãe chegou no ponto de fruta madura e Deus acolheu, né? Então a gente vai nesse processo, a gente amadurece ao ponto de ser colhido. A gente não fica perfeito porque não é por merecimento, né? Porque se a gente alcançasse esse estágio, aí era mérito e não é mérito, ok? Vamos continuar aqui nossa leitura. Parágrafo de número 2 aqui da introdução. Diz assim: de fato, o ensino do Novo Testamento é muito claro sobre a influência poderosa do Espírito Santo na vida da igreja, capacitando-a para realizar a evangelização do mundo. Uma tarefa que exige fervor, ousadia e coragem para enfrentar as oposições que não são poucas. Já no Antigo Testamento, o testemunho dos fiéis ao Senhor Deus enfrentou muita aprovação. Basta lembrar de Daniel na cova dos leões e seus amigos na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? É uma das passagens que eu me inspiro muito para enfrentar as dificuldades que a vida impõe, né, para mim. Porque a situação deles ali é uma situação de vida ou morte. E ousadamente, né, eles não abrem mão da sua fé, daquilo que eles creem, do compromisso que eles têm com Deus. E mesmo estando com suas vidas ameaçadas, eles dizem para Nabucodonosor: olha, se o Deus Todo-Poderoso quiser nos livrar da tua fornalha, ele nos livra. E ele vai fazer. Mas se ele também não fizer, não tem problema. O fato é, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. Ou seja, eles estavam um pouco se lixando para o que ia acontecer. Eles confiavam no Deus que eles serviam, né? E ousaram usar a sua fé no Deus que eles serviam para desafiar o todo-poderoso Nabucodonosor, que havia levado Israel cativa para a Babilônia. Você entende? É um negócio que só mesmo cheio de Deus para a gente poder ter esta postura, esta posição. Gosto muito dessa passagem bíblica. Ela me é muito inspiradora, né? Continuando aqui, que testemunho corajoso. Nesta lição, vamos considerar algumas atitudes corajosas demonstradas pelos servos de Deus naqueles primeiros dias da igreja do Novo Testamento, como segue. Ok? Vamos lá para o tópico de número 1. Atitudes corajosas em virtude do poder divino. Então, diz assim o texto: com efeito, não se trata de simples coragem humana, não. Exemplo desse tipo de ousadia, isso o próprio Pedro demonstrou naquela atitude precipitada e carnal ao querer defender Jesus. Aí ele vai colocar em parênteses aqui o texto, né, que está lá em João 18:10, que diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. No momento em que Jesus está sendo preso, né, lá no Getsêmani, e Pedro, no intuito, né, movido pelo amor, né, evidentemente, né, ele ousadamente puxa a sua espada, mas é um ato precipitado, não era para fazer aquilo, né? Mas no afã de defender o seu mestre, ele puxa a espada e corta a orelha de Malco, né? Olha só, continuando a leitura. O que ocorreu no Pentecoste cristão e a partir dele foi e continua sendo o resultado de uma operação de fogo lá do alto que incendiou os corações dos crentes em Jesus.
E eles não podiam ficar calados. Atos 4, 19 e 20. Nessa maneira de proceder, duas particularidades merecem ser destacadas. A. Não se trata de exibicionismo nem de meras palavras vazias. Eram um poderoso testemunho ocular. Ou seja, a gente vai perceber na leitura do livro de Atos e posteriormente nas epístolas, dos acontecimentos que foram ali registrados, que o que eles estavam fazendo não era movido pelo orgulho, pela vaidade, né? Não era em busca de chamar a atenção para si, né? Não era. Eles estavam fazendo tudo o que estavam fazendo movido por uma força que era muito maior do que eles. Eram homens simples, homens sem instrução, mas que desafiavam a nação judaica, desafiavam os escribas, os fariseus que eram os considerados homens santos, né, naquela geração, naquela época, com sua simplicidade, mas com o poder que estava sobre eles, poder espiritual, vindo de Deus, né? Então, assim, a gente vai entender que a ação de Deus, ela acontece através da igreja. A igreja é o canal, o instrumento, o veículo pelo qual Deus faz a sua vontade. Eu já ouvi uma vez um pastor dizendo que nós não fazemos nada para Deus, é Deus que faz por si mesmo através de nós. E eu entendo isso dessa maneira, né? O que eu posso fazer para Deus é me dispor a ser canal dele, para que o poder dele, a vontade dele se faça em mim e através de mim, né? Eu não ganho almas para Jesus. Eu sou um canal pelo qual Deus resgata vidas. De que Jesus chamou Pedro? Não foi de pescador de homens? Nós somos o que pesca. Nós tiramos da escuridão e trazemos para a luz, tá? Mas o agir, o operar, vem da parte de Deus. Aquela pesca que aconteceu, a pesca milagrosa, dá esse significado, esse entendimento. Como? Pedro era pescador experiente, sabia como se pescava, sabia onde tinha peixe, conhecia de tudo, mas passou uma noite inteira com seus colegas, amigos e trabalhadores tentando pescar e não pescaram nada. E aí Jesus aparece para Pedro e fala: volta, lança a rede ali e tal, que ali você vai pescar. E Pedro disse: é sob a tua palavra que eu lanço a rede. Ele era pescador, mas o milagre da pesca não vinha dele, da sua capacidade, né, e experiência e know-how na pesca, mas de Deus. A pesca foi muito maior do que ele já havia feito. Diz que era tanto peixe que a rede estava para se rasgar, ele teve que chamar os outros colegas, né, pescadores, amigos de trabalho e tal, para poder ajudá-lo a tirar a rede com a quantidade exagerada de peixes que estavam ali. Então, quando Jesus fala para ele que ele vai fazer dele pescador de homens, ele está dizendo: olha, você vai pescar, mas o poder de trazer o peixe até você é meu, né? Você só vai tirá-lo da água, mas quem vai trazê-lo para você, convencer ele a comer isso que tal, sou eu. Quem dá o peixe sou eu, você tira ele da água, mas eu te dou o peixe, né? Então, nós somos o instrumento pelo qual Deus faz a sua obra. O que a gente tem que fazer é se dispor, como esses homens que se dispuseram, se entregaram, se submeteram, né? E através da vida deles, Deus fez coisas extraordinárias, ok? B. Tinham como objetivo proclamar um ato único e revolucionador. O Mestre Jesus, que fora crucificado, ressuscitou. Pregar isso com ousadia, falar de ressurreição, é algo que, bom, primeiro eu tenho que ter visto isso. Eu tinha que ser participante disso, porque eu estou falando de uma coisa inusitada, de algo, de um milagre, né? A gente hoje ouve tantos testemunhos de milagres. Eu não duvido desses testemunhos. Eu acredito que quando um irmão, um servo de Deus verdadeiramente
sob a direção do Espírito Santo, dá um testemunho a respeito de um milagre, ele está falando a verdade, ele estava lá, ele foi testemunho ocular, ele viu, eu creio, né? Se ele estiver mentindo, aí o problema é dele com Deus. Mas eu creio no poder de Deus, porque eu sei que Deus faz milagre. Esses apóstolos, esses proclamadores do evangelho da primeira igreja, eles viram Deus fazer, eles estavam lá, né? Eles viram Deus operando através da pessoa do Cristo, de Jesus. Eles são testemunhos oculares. Então, assim, a ressurreição de Cristo, o texto lá em Atos diz que ele passou 40 dias andando com os discípulos, né? Então eles tiveram prova de que era Jesus, de que Jesus estava vivo, de que ele havia ressuscitado. Então, tudo isso era testemunho. Agora, para mim falar disso, eu preciso de algo muito maior do que simplesmente o meu testemunho. E é esse algo muito maior que é a ação do Espírito Santo sobre eles. Eles falaram com ousadia, com intrepidez, sem medo, sem constrangimento, sabe? Falando para pessoas que não criam, porque eles sabiam, por exemplo, que os fariseus não criam nisso. Os saduceus não criam nisso. Que a elite sacerdotal do judaísmo não cria nisso. Que o Império Romano não cria nisso. Mas eles ousadamente falavam disso porque o que estava neles, o poder que agia neles, era muito superior a tudo que estava à sua volta. Ao poder, o poder que estava sobre eles era maior que o poder do Império Romano, era maior do que o poder da elite sacerdotal judaica, era maior do que tudo. Era o próprio Deus agindo através da vida deles, né? Essa ousadia, ela só é possível com a ação do Espírito Santo em nós. Tópico de número 2. Atitudes ousadas que confundiam os adversários. É realmente impressionante a reação daqueles que se opunham à atividade evangelística dos apóstolos. Eles estavam perplexos diante da intrepidez daqueles homens simples, pescadores da Galileia. É disso de que a gente está falando, dessa ousadia, de homens simples, de homens que não tinham instrução, de homens que não tinham, digamos assim, uma oratória eloquente, de homens que não foram preparados para esse tipo de tarefa, né? E que falavam de uma forma tão tremenda e poderosa que deixavam perplexo aqueles homens, né? Os doutores da lei, né? Os sacerdotes do templo, toda os levitas ficavam olhando aquilo e falavam, mas esses homens são homens iletrados, são homens indoutos, são homens sem conhecimento, como eles falam com tanta ousadia? Quem foi que deu a eles tamanha oratória, né? E uma oratória poderosa para que eles pudessem estar anunciando o que eles estão anunciando dessa maneira? Deixavam eles perplexos, deixavam eles preocupados e pensativos a respeito de como isso aconteceu, tá? Continuando aqui, era uma perplexidade que lhes causava admiração no sentido de confusão e não de apreço. Eles não admiravam aquilo. Na verdade, aquilo era uma afronta a eles, né? Eles se sentiam afrontados, mas admirados pelo que estavam vendo, né? Confusos, não conseguiam entender como é que pessoas tão singelas podiam falar com tanto desembaraço e firmeza. É do que a gente está falando aqui, né? A ousadia do poder que veio sobre eles, né? Mais adiante ele diz assim, olha, mais tarde o apóstolo vai afirmar justamente essa verdade, conforme o texto de 1 Coríntios 1:25, referindo-se à mensagem da cruz. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Está falando aqui a respeito de que aquilo que eles estavam vendo, de que a ação dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, parecia loucura. Parecia loucura, mas quem são esses homens? Como? Com que capacidade, com que poder? Aonde eles arrumaram tanta ousadia para fazer o que estão fazendo, falando o que estão falando, né? Isso espantava eles e parecia loucura mesmo. É o que Paulo vai descrever lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 25, né? Deixaram eles perplexos, atordoados, confusos, né?
e temerosos. Tem mais isso, eles tinham medo daqueles homens que eles conheciam antes da descida do Espírito Santo, mas que agora eles não conheciam. Quem são esses homens? Né? É esse poder que é outorgado à igreja, a mim e a você. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos membros do corpo de Cristo. Então esse poder é dado a mim e a você, para que nós façamos a obra de Deus, para que nós ousadamente preguemos o Evangelho, para que não nos intimidemos diante de pessoas, de intelectuais, de pessoas que se consideram muito sábias, né? De pessoas que vão questionar você a respeito da sua fé, que vão tentar desfazer aquilo que Deus já construiu na sua mente, no seu coração, dizendo que não é nada disso e tal. O que a gente precisa? Do conhecimento que está nas Escrituras, né? Buscar esse conhecimento, nos aprofundar, nos alimentar da palavra de Deus e comunhão com Deus e submissão à ação do Espírito Santo, porque no momento oportuno, no momento necessário, Deus vai trazer à tua memória o evangelho que você conhece, Deus vai lhe dar ousadia e intrepidez para você falar dele com autoridade, e você vai fazer com que essas pessoas que se sentem tão intelectuais, tão inteligentes, tão sábias, retrocederem, refletirem sobre o que estão ouvindo e até ficarem perplexas. Pô, como é que pode, né? O pastor Júlio César não é esse intelectual todo, o pastor Júlio César não é esse homem tão conhecedor e tal, e fala dessa maneira, ousadamente, fala com tanta autoridade, né, que quase me faz acreditar. Eu já ouvi isso, né, de uma pessoa que não é cristã e que virou para mim e falou: olha, você fala com tanto vigor, você fala com tanta força sobre a sua fé, que você quase me faz acreditar. Eu não tenho esse poder, né? O poder de fazer crer, o poder de abrir os olhos, o poder de fazer cair as escamas dos olhos, das vistas, vem do Espírito Santo de Deus. Mas eu faço a minha parte e o resto é com Deus, ok? Nós vamos encerrar aqui a nossa primeira parte, nosso primeiro vídeo dessa lição de número 7, né? E posteriormente a gente vem com a segunda parte para estarmos encerrando a lição, ok? Que Deus te abençoe. Vai meditando aí, vai lendo. Se você tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, faz aí, né, nos comentários do vídeo. É muito importante a gente abrir, né, debate, discussão, você apresentar um conhecimento que talvez eu não tenha, né? E se você tiver algum questionamento também, coloca aí que a gente, na medida do possível, vai respondendo. Se não puder, a gente corre atrás dos universitários, tá bom? Deus abençoe você, fica na graça e na paz de Cristo.